Fala, meus irmãos, aqui quem fala é o Leandro Barbosa. Estou aí para mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre aprender a impor limites e dizer não. E dizer não para as pessoas, para as circunstâncias, muitas das vezes é uma coisa tão complexa que olhando assim parece uma coisa simples, né? É só dizer não e acabou. Mas quando você está com a pessoa ali, ainda mais quando você tem um carisma com a pessoa, você fica meio constrangido de dizer não e decepcionar aquela pessoa. E às vezes a gente decepciona a Deus para não decepcionar o homem. E nesse breve vídeo eu quero passar para vocês o que eu faço hoje como estratégia para não ficar caindo novamente nessas armadilhas de sempre dizer sim, de não impor limites e de sempre estar agradando as pessoas. E muitas das vezes agradando as pessoas e me desagradando a Deus. Me tornando assim uma pessoa frustrada e decepcionada. Fica comigo até o final do vídeo. A única coisa que eu te peço é que, se gostar, deixa um likezinho e se inscreva no canal, beleza? E sem mais delongas, vamos para o que interessa. A Bíblia nos ensina a questão da ordem, sabe? A ordem em nossa vida. O momento certo de agir, de não agir. E se você é uma pessoa que não consegue estabelecer limites na sua vida, não adianta. Você vai estar com uma casa em desordem, ou seja, a sua vida vai estar em desordem. Você não vai conseguir organizar nada. Porque imagina, você coloca alguma coisa na tua casa, tudo certinho, chega uma visita e fala assim, pô, cara, esse quadro não ficou legal aí não, tira ele, bota aqui. Pô, esse sofá aqui, cara, não ficou legal não. E você fica vendo um camarada mudar tudo nessa casa, você não consegue dizer não. E você que tá ali no dia a dia, você sabe qual é o melhor caminho para você passar, se o sofá daquele lugar ali vai ficar legal para você passar no dia a dia ou não. Ele tá chegando agora, ele não sabe de nada. Então ele vai, faz do jeito dele, você simplesmente fala que sim, apoia, deixa ele fazer tudo, e quando ele sai você fica frustrado e tem que refazer tudo de novo, porque você simplesmente não cortou ele, não impôs o limite, falou, não, cara, eu tô aqui no dia a dia, sei que o sofá ali vai ficar ruim para me caminhar, esse quadro aqui não vai combinar, porque o reflexo do sol na janela vai bater nesse quadro, vai me atrapalhar na hora de assistir a televisão. Então são vários detalhes que você percebe que ele mesmo não mora ali, ele não vai perceber. Então o impor limite é isso, por mais que essa pessoa seja de boa vontade, ela pode te atrapalhar. Então você tem que chegar com toda a paciência e falar, pô, camarada, olha só, obrigado tal, mas eu já testei o sofá desse lugar que não deu certo tal, e vai impor seus limites. Assim é na nossa vida também. Você tá com a tua vida ali do jeitinho que Deus quer, do jeito que você tá ali se sacrificando todo dia para fazer daquele jeito, para agradar o Senhor. E aí chega um amigo, chega um camarada ou qualquer outra pessoa e fala, pô, Leandro, faz desse jeito não, cara. Esse jeito aí vai te atrasar, tenta esse jeito aqui. E aí começa a modificar tudo na minha vida. Não, cara, olha só, não vai pros cultos dia de quarta-feira não, vamos pra academia tal. Você pode estar orando em casa. Não fica muito preso com a tua mulher no casamento não. Isso aí pode, sabe, fazer com que vocês fiquem entediados. Vamos começar a sair mais com os amigos, pô. Sexta-feira vamos sair para algum lugar com nossos amigos e tal. E aí ele vai moldando ali a tua vida que estava padrão, certinha, de acordo com a vontade de Deus. E você não impôs o limite, foi deixando ele entrar na tua vida, ele vai bagunçando tudo a tua vida. Estabelecer limites saudáveis não é egoísmo. Não quer dizer que você é um cara egoísta. Não, quero desse jeito, acabou. Isso é um ato de cuidado com você mesmo, né? Um cuidado conosco mesmo. De deixar a casa em ordem ali, e deixar que ninguém bagunce. E não somente o equilíbrio conosco mesmo, mas o equilíbrio com aqueles que estão em volta da gente, com a nossa família, aquelas pessoas que nós amamos, né? A gente mantém o nosso equilíbrio, automaticamente mantemos equilíbrio e a paz para essas pessoas também. Porque se eu tenho um filho que ele está desequilibrado, se eu tenho uma esposa que ele não está conseguindo manter o equilíbrio, automaticamente aquilo dali vai atrapalhar a minha paz, porque eu vou ter que cuidar daquela pessoa. E a gente não consegue cuidar de ninguém, a gente só auxilia. A pessoa tem que se cuidar de si mesmo junto com Deus. E isso muitas das vezes acaba tirando a tua paz. Quando são os pais que tentam ali botar na cabeça dos filhos que aquele caminho que ele está trilhando não é o certo, mas o pai não pode pegar força, ele tem que orientar. Até o filho cair em si, ver que aquilo ali realmente é uma furada para ele, já deu uma dor de cabeça enorme para os pais. Por quê? Porque muitas das vezes deixam um amigo de fora vir e começar a mudar tudo na vida dele. Os pais estão ali, ó, ensinando ele no caminho correto, e aí ele começa a conhecer as amizades de fora, e aí começa a fazer tudo errado. Os amigos começam a falar, ele não consegue dizer não para os amigos, começa a aceitar tudo, e aí o problema vai para dentro de casa. E o exemplo que eu tirei disso é de Jesus. Jesus, ele sabia que ele tinha que impor os limites, ele era cercado por muitas pessoas, se ele cedesse a todo mundo, ele sabia que ele não ia conseguir resolver o ministério dele aqui na terra. O que ele fazia? Ele tirava os momentos dele para orar, para estar ali buscando força, para estar batendo de frente com aquelas pessoas que iam vir tentar seduzi-lo. Porque você resistir ao inimigo é muito mais fácil do que você resistir a um amigo que está ali, ó, com todo carinho no pé da tua orelha, pô, faz desse jeito e tal. Então Jesus lutava contra isso também. Com certeza, não lembra de Pedro?
Senhor, tu não pode morrer naquela cruz. E ele percebeu, ele falou, arreda de Satanás. Ele viu que o inimigo estava usando Pedro para tentar distrair ele. Imagine se ele quer agradar Pedro. Ele fala, não, Pedrinho, fica tranquilo, eu vou repensar no que você está falando. Nós precisamos reconhecermos que somos seres finitos, dependentes de Deus, que temos nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Então a gente tem que cuidar deles. E esse sentimento a gente só cuida o quê? Próximo de Deus, porque nós somos falhos, nós somos inconstantes. Então temos que ter comunhão com o Espírito Santo, tá levando todos os dias as nossas mazelas, nossas fraquezas, nossas decepções, nossas alegrias. A gente tem que conversar com Deus todos os dias. Precisamos lembrar que somos a imagem e semelhança de Deus. A gente leva o nome do Senhor em nosso coração e as pessoas têm que olhar para a gente e ver a mensagem de Cristo em nossa vida. Então a gente precisa honrar esse valor que Deus nos deu, que nós não merecíamos nada disso. Então a gente precisa valorizar essa honra que Ele nos deu de sermos filhos dele. E a gente não pode ficar negligenciando as coisas que são santas, que vêm do Espírito Santo. Nós temos que traçar uma linha e essa linha a gente não pode atravessar. Essa linha que o Espírito Santo traça e falando, filho, não passa por lá de lá. Se você passar, você vai quebrar a cara. A gente tem que estar vigilante. Você lembra de Adão e Eva? Eles ultrapassaram a linha, eles pegaram aquela fruta, eles comeram, eles deixaram ser seduzidos pelo inimigo. Eles não souberam dizer não ao inimigo. Eva não soube dizer não ao inimigo, Adão não soube dizer não a Eva, e aí foi um caos total que a gente conhece até os dias de hoje. Estabelecer limites é reconhecer que nós não somos onipotentes e que a nossa dependência está totalmente no Senhor. A gente não pode resolver nada sem consultar o Senhor antes, para que não aconteça de quebrar a cara. Se Adão e Eva chegassem até o Senhor e falassem, Deus, essa serpente está mandando eu comer essa planta, o que o Senhor acha? Deus ia orientar eles, mas eles fizeram escondido. Ou acharam que estavam fazendo escondido, né? Que a gente não faz nada escondido diante de Deus. Então trace limites. Evite frustrar o coração de Deus. Outra coisa é o amor ao próximo. A gente precisa amar o próximo. Isso é um mandamento que o Senhor nos deu. Mas amar o próximo, né, em amor e em limite. Porque tem pessoas que acham que para você amar as pessoas ou demonstrar amor para as pessoas, você tem que ser tudo isso que as pessoas estão fazendo. Mas Jesus não fala isso. Jesus amou as pessoas, mas ele bateu de frente com muitas dessas pessoas que ele amava. Você acha que Jesus não amava aqueles fariseus, aqueles homens que ficavam ali perturbando ele, tentando fazer com que ele caísse? Jesus amava aqueles homens, mas ele estabeleceu um limite de não se deixar ser influenciado pelos aqueles homens da lei. Ele batia de frente, mas aqueles que queriam se arrepender, ele estava ali para ajudar. Nicodemos, né, é um exemplo muito grande disso. E tantos outros. Então a gente tem que ser como Jesus. A gente tem que amar o próximo incondicionalmente. Tem que liberar perdão quando necessário, mas estabelecer os limites quando essas pessoas tentarem nos afastar de Deus. A Bíblia diz que a gente tem que obedecer aos nossos pais até o momento que os nossos pais nos façam pecar contra o Senhor. Aí estabelece o limite. Eu lembro de uma vez, minha mãe estava passando uma dificuldade financeira muito grande, eu morava com ela, e ali na redondeza onde a gente morava, tinha um cara que fazia, né, gato de luz com um monte de pessoas, e ela fez isso para mim fazer o gato com aquele camarada. E no momento, eu que estava ajudando financeiramente, trabalhando e tal, eu falei, mãe, não quero fazer isso. E ela insistindo, eu bati de frente e não fiz. Mas enfim, a gente tem que amar os nossos pais, incondicionalmente, né? Dependente do que eles façam, a gente tem que perdoar os nossos pais. Pode ser bandido, assassino, te abandonou, seja lá o que for, você tem que amar o teu pai e tua mãe. A Bíblia diz que tem que amar e acabou. Isso aqui não se argumenta aqui. Se você tem mágoa com teu pai e tua mãe, bota o joelho no chão e vai se arrepender. Mas quando eles mandam você fazer algo além daquilo que o Senhor pede, que você entende que vai magoar o coração de Deus, não faça, estabeleça os limites. E assim com qualquer outra pessoa, com o teu chefe no trabalho, você gosta do teu chefe, o chefe gosta de você, mas se ele manda você mentir, se ele manda você roubar, traça a linha do limite. Fala, opa, aqui eu não posso, chefe. Eu posso fazer o seguinte, ser honesto, ajudar a trabalhar, fechar junto contigo, pegar mais cedo, se largar mais tarde, faz o que tem que fazer. Agora, passou do limite que o Espírito Santo traçou, eu não faço. E aprenda a dizer não. Deus não vai permitir que esse homem te toque. E se permitir, Ele vai te abrir uma outra porta, Ele vai te honrar com certeza. Estabeleça limites bem claros, não deixe nenhum mal entendido, para que a pessoa entenda que você está fazendo aquilo ali pelo nome do Senhor, não porque você não gosta dele, porque você acha no 71 e você não quer ser como ele. Não, você passa para ele que você está fazendo aquilo ali porque você ama a Deus, você não quer entristecer o Espírito Santo de Deus, e ali você vai estar evangelizando aquela pessoa. E se você tem dificuldade de fazer isso, de tomar essas atitudes, conversa com o Espírito Santo, leia a Bíblia, tira um momento dentro da sua casa com Deus
10, 15, 20 minutos por dia já é o suficiente. Depois você vai se adaptando a esse ambiente, você vai gostando, vai orar, vai ler a Bíblia, Deus vai falar contigo, Deus vai te dar estratégias, Ele vai te guiar nessa trajetória de saber estabelecer limites, de saber dizer não. A pior coisa é a pessoa que não tem coragem de dizer não. Na minha juventude, na minha adolescência, eu tinha muita dificuldade de dizer não para as pessoas, eu agradava todo mundo. Teve um momento que um livro que eu li, que eu falei assim, cara, chega, esse livro me ensinava a saber dizer não, a botar limite nas coisas. E eu comecei a fazer isso com algumas pessoas, simplesmente alguns desapareceram da minha vida, sumiram. Teve um que ainda falou assim, caramba, não tô entendendo, você fechava juntinho comigo, a gente conversava, se encaixava, agora você tá batendo de frente e tal. Não era isso, eu não encaixava com ele. Muitas das vezes eu cedia para ter a amizade dele, mas eu ficava frustrado. E aí, para não frustrar ele, eu me frustrava. Quando eu cortei isso, ele ficou frustrado, ele foi para longe, deixou de ser meu amigo próximo. É meu amigo até hoje, mas não é próximo. Ou seja, eu tinha que ficar frustrado comigo mesmo para aceitar a amizade dele. Mas ele queria que eu fizesse as vontades dele, do jeito dele. Como eu não fazia, ele ficou frustrado. Se a gente saía para evangelizar para um lugar, ele queria para aquele lugar, falava, pô, vamos para outro lugar. Não, aqui é melhor, tal. Sempre o jeito dele era melhor. Aí quando eu falei assim, não, cara, eu tô sentindo meu coração de ir para aquele lugar lá. Ia para aquele lugar, ele ia, mas ele não ia satisfeito, sabe? Com aquela sensação de que eu frustrei ele. E tem outros amigos também que às vezes falam assim, pô, cara, vamos viajar, eu, você, a tua esposa, minha esposa, tá, vamos para tal lugar. Aí mostra as pousadas, tal, ele se empolga, daqui a pouco ele vem devagarzinho, mostrando, pô, isso aqui é melhor, tal. São pessoas que é sempre do jeito deles. Legal, às vezes você tem que ouvir a ideia do irmão também, mas nem sempre você tem que falar, tudo bem, vamos embora. Às vezes tem que falar, não quero, não gosto desse lugar, não gosto desse ambiente, acabou. Depois que eu aprendi a fazer isso, eu perdi muitos amigos, mas o que importa é agradar ao Senhor. E a paz que excede todo entendimento, que é a paz de Cristo, nos ajuda a tomar essas decisões firmes. Você vai tomar essa decisão, o inimigo vai fazer com que aquela pessoa às vezes fique chateado contigo, mas você vai falar assim, tudo bem, o que importa é agradar ao Senhor. Como aqueles discípulos, né? Que aqueles homens da lei chegaram diante dele e falaram assim, ó, vocês têm que parar de falar desse tal Jesus. Depois que Jesus já estava morto, né? E se eu não me engano, acho que foi Pedro que virou e falou assim, o que importa mais é agradar a Deus ou agradar os homens? No outro dia, os discípulos estavam lá na praça pregando de novo. O que importa é agradar ao Senhor. Pare de querer agradar o homem, aprenda a dizer não no momento certo. Quando tem que se dizer sim, beleza, vai, falo sim. Mas também quando dizer não é não. A palavra de Deus diz, é sim, sim, não e não. Se você não quer, não adianta você dizer que sim, depois você vai vir com a desculpa. E a pessoa está contando contigo. Teve um período da minha vida que eu estava precisando mexer no teto da minha loja. E aí eu fui, chamei uma pessoa, essa pessoa virou e falou assim, pô, compra o telhado que eu vou fazer junto contigo e tal. E aí uma outra pessoa falou assim, ó, esse camarada aí tem o costume de deixar as pessoas na mão, não compra não. Dito e feito, eu não comprei, né, os telhados, tudinho. 3 dias depois ele mandou mensagem pelo filho. O filho falou, ó, Leandro, meu pai falou que infelizmente não vai dar para pegar aí junto contigo não, que apareceu uma outra oportunidade para ele e tal. Falei, beleza, eu já sabia, não comprei, porque uma pessoa já conhecia a índole dele e me falou. Então se aquele camarada deu a palavra, ia gastar dinheiro, fazer aquilo tudo, depois ia ficar com tudo entulhado até arrumar um outro profissional. E um homem de Deus, conhecedor da palavra de Deus, que não aprendeu ainda essa questão do sim, sim e não, não. Então essa é a mensagem que eu tenho para você hoje, que eu tenho para minha vida também. Se eu estou passando para você porque o Espírito Santo já falou comigo também, então a espada corta dos dois lados. Se você gostou dessa mensagem, lembrou de alguém, envia para essa pessoa. Se você quer comentar alguma coisa, se já passou por isso, se está passando, sinta-se à vontade aí para escrever na barra de comentários. E aproveita, se realmente você gostou do vídeo, dá um ok. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Vem fazer parte da família, porque toda semana eu estou colocando vídeos que falam sobre as coisas de Deus. Se você gosta desse tipo de conteúdo, que eu acredito que sim, se inscreve no canal, fica com o meu abraço, mas o importante é ficar com Deus.